10 princípios para fortalecer sua família em oração. Ore o Salmo 128. Toda família precisa de alguém que ore quando ninguém mais sabe o que fazer. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque ama esse. Existem casas onde há amor, mas falta direção. Existem famílias que têm pessoas boas, mas estão feridas. Existem lares onde todos continuam vivendo juntos, mas o coração de muitos já se afastou há muito tempo. E é exatamente por isso que este devocional não é apenas uma mensagem sobre família. É um chamado para oração, sabedoria e posicionamento espiritual. Porque uma família não é fortalecida apenas com boas intenções. Uma casa não se sustenta apenas com esforço humano. Um lar não se cura apenas porque alguém deseja que tudo melhore. Há momentos em que precisamos parar de lutar somente com palavras, argumentos, cobranças e preocupações. E precisamos voltar ao lugar onde a verdadeira força começa, diante de Deus. O tema deste vídeo é 5 princípios para fortalecer sua família em oração. Ore o Salmo 128. E o Salmo 128 não é apenas um texto bonito para ser lido em casamentos, homenagens ou reuniões familiares. Ele é um mapa espiritual. Ele mostra o caminho de uma casa abençoada. Ele revela que a bênção familiar não começa na aparência, não começa no dinheiro, não começa na ausência de problemas, não começa em uma família perfeita. A bênção começa quando alguém teme ao Senhor e decide andar nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Desesperado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Perceba a profundidade disso. A palavra não começa dizendo, bem-aventurada a casa que nunca enfrenta crise. Não diz, bem-aventurada a família que nunca chora. Não diz, bem-aventurado o lar onde todos já estão prontos, maduros e alinhados. O texto diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso significa que Deus pode começar uma obra poderosa em uma família através de uma pessoa que decide se posicionar. Uma pessoa que escolhe orar quando seria mais fácil desistir. Uma pessoa que escolhe abençoar quando a vontade seria reclamar. Uma pessoa que escolhe buscar sabedoria quando a emoção pede reação. Uma pessoa que diz, Senhor, começa em mim, mas alcança a minha casa. Talvez você esteja olhando para sua família e vendo apenas conflitos, distanciamento, ansiedade, frieza espiritual, preocupação com filhos, desgaste no casamento, peso financeiro, falta de diálogo ou cansaço emocional. Mas Deus não olha para a sua casa apenas pelo que está quebrado. Ele também vê o que pode ser restaurado quando a oração volta a ocupar o centro. Neste vídeo, você não vai receber apenas palavras de conforto, você vai receber princípios. Porque conforto sem direção pode aliviar por alguns minutos, mas a palavra de Deus traz luz para caminhar. Você vai aprender como orar pela sua família com mais sabedoria. Como discernir o que precisa ser tratado, como fortalecer a atmosfera da sua casa. Como interceder sem tentar controlar pessoas. Como lutar espiritualmente sem perder a ternura. E como transformar a sua casa em um lugar mais sensível à presença do Senhor. E ao final, nós vamos orar. Não será uma oração rápida, fria ou distante. Vamos colocar sua família diante de Deus. Vamos orar pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelas conversas difíceis, pelas feridas escondidas, pelas decisões que precisam de direção e pela paz que só o Senhor pode estabelecer. Porque a sua família talvez não seja perfeita, mas ela pode ser coberta por oração. A sua casa talvez tenha lutas, mas ela pode se tornar um altar. A sua história talvez tenha marcas, mas Deus ainda pode escrever restauração, unidade e esperança onde hoje você só consegue enxergar desgaste. Antes de pedir que Deus mude todos ao seu redor, permita que esta palavra prepare o seu coração. Porque, segundo o Salmo 128, a bênção familiar começa no temor do Senhor.
E é por isso que o primeiro princípio é tão essencial, antes de fortalecer a família por fora. Deus fortalece o coração de quem decide caminhar com Ele por dentro. Primeiro princípio, a bênção da família começa no temor do Senhor. Antes de pedir que Deus fortaleça a sua família, é preciso entender onde essa força começa. Ela não começa no controle. Não começa na tentativa de mudar todos ao mesmo tempo. Não começa em palavras duras, cobranças constantes ou medo de perder quem você ama. A força de uma família começa quando alguém dentro dela decide se colocar diante de Deus com reverência, humildade e obediência. O Salmo 128 nos conduz exatamente por esse caminho. Ele mostra que uma casa abençoada não nasce primeiro de uma estrutura perfeita, mas de um coração alinhado com o Senhor. E isso é muito importante, porque muitas pessoas olham para a família e pensam: se meu marido mudasse, tudo ficaria melhor. Se minha esposa entendesse, tudo seria diferente. Se meus filhos obedecessem, eu teria paz. Se meus pais fossem diferentes, minha vida seria mais leve. Mas a palavra de Deus nos ensina uma verdade mais profunda. Deus pode começar uma grande transformação em uma casa através de uma pessoa que teme ao Senhor. E temer ao Senhor não é viver assustado diante de Deus. Não é imaginar Deus como alguém distante, severo, pronto para condenar cada erro. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é santo, sábio, justo, amoroso e digno de governar a nossa vida. É olhar para as decisões da casa e dizer: Senhor, eu não quero agir apenas pelo que sinto. Eu quero agir segundo a Tua vontade. Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Veja como isso conversa diretamente com a sua família. Talvez o que esteja faltando em muitas situações não seja apenas amor. Às vezes há amor, mas falta sabedoria. Há intenção de acertar, mas falta prudência. Há desejo de proteger, mas falta discernimento. Há vontade de resolver, mas a forma de tentar resolver machuca ainda mais. Quantas famílias se ferem não porque ninguém se importa, mas porque ninguém sabe mais como falar? Quantos casamentos se desgastam não porque acabou todo o amor, mas porque a mágoa começou a falar mais alto que a mansidão? Quantos pais e filhos se distanciam não porque querem distância, mas porque cada conversa vira defesa, crítica ou comparação? Por isso, o temor do Senhor é o primeiro princípio, porque Ele coloca Deus acima da nossa reação. Quando você teme ao Senhor, você começa a perceber que nem tudo que você tem vontade de dizer precisa ser dito do jeito que a raiva quer dizer. Nem toda resposta precisa sair no calor da emoção. Nem toda correção precisa vir acompanhada de humilhação. Nem todo silêncio é sabedoria, e nem toda fala é amor. O temor do Senhor ensina você a perguntar antes de agir: isso que eu vou fazer honra a Deus? Essa palavra vai curar ou vai ferir? Essa atitude aproxima ou distancia? Essa decisão nasce da fé ou do medo? Esse é o ponto em que muitas famílias precisam ser restauradas. Não apenas no comportamento exterior, mas no governo interior. Porque uma casa não é formada apenas por paredes, móveis e rotina. Uma casa é formada pelo espírito que domina as conversas, pelo tom que governa os conflitos, pelas palavras que se repetem, pelas decisões que se acumulam, pelos hábitos que moldam os corações. E quando alguém começa a temer ao Senhor dentro dessa casa, algo muda. Talvez não mude tudo no mesmo dia. Talvez as pessoas ao redor ainda continuem resistentes. Talvez o ambiente ainda pareça pesado. Mas dentro de você começa a nascer uma postura diferente. Você para de reagir como alguém sem direção. Você para de lutar apenas com ansiedade. Você começa a orar com mais profundidade e agir com mais sabedoria. E aqui está uma verdade que precisa entrar no seu coração. A oração pela família não deve começar dizendo apenas: Senhor, muda eles. Muitas vezes, a primeira oração que sustenta uma casa é:
Senhor, governa-me. Ensina-me a ser uma presença de paz. Dá-me sabedoria para falar, coragem para corrigir, humildade para pedir perdão, discernimento para esperar e firmeza para não desistir daquilo que o Senhor ainda quer restaurar. Isso não significa carregar sozinho o peso da família. Não significa aceitar abuso, desrespeito ou destruição emocional como se isso fosse espiritualidade. Temor do Senhor também traz clareza para estabelecer limites saudáveis, buscar ajuda, proteger a vida e agir com verdade. Mas significa que, antes de tentar resolver tudo na força do braço, você se rende ao governo de Deus. A sua família precisa de alguém que ore, mas também precisa de alguém que tema ao Senhor. Alguém que não trate a oração como uma fuga da responsabilidade, mas como uma fonte de sabedoria para viver melhor. Alguém que não use a fé para acusar os outros, mas para se tornar mais parecido com Cristo dentro da própria casa. Pense em Josué. Ele liderou um povo inteiro, viu milagres, enfrentou batalhas, atravessou processos. Mas em determinado momento ele fez uma declaração muito clara sobre sua casa. Josué capítulo 24, versículo 15, diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava apenas fazendo uma frase bonita para colocar em uma parede. Ele estava assumindo uma direção espiritual. Ele estava dizendo: a minha casa terá referência. A minha casa terá um altar. A minha casa terá uma escolha. A minha casa não será governada por qualquer influência, por qualquer medo, por qualquer costume, por qualquer ídolo, por qualquer pressão. Essa é uma palavra para você. Talvez você não consiga decidir por todos agora, mas você pode decidir que o seu coração servirá ao Senhor. Você pode decidir que a sua boca será instrumento de bênção e não de destruição. Você pode decidir que a sua oração não será movida por desespero, mas por fé. Você pode decidir que, mesmo em uma casa ainda em processo, você será uma pessoa em aliança com Deus. E quando uma pessoa se alinha com Deus, ela começa a ser uma coluna espiritual naquele ambiente. Não uma coluna orgulhosa, que se acha melhor que todos, mas uma coluna humilde, firme, quebrantada e perseverante. Uma pessoa que ora antes de explodir, que busca direção antes de tomar decisões, que intercede antes de desistir, que entende que família é um campo onde Deus também trabalha o nosso caráter. Talvez hoje você esteja cansado porque sente que ora e nada muda. Mas escute com atenção, nem toda mudança começa do lado de fora. Algumas das maiores obras de Deus começam dentro de quem está orando. Deus fortalece sua paciência, Deus cura sua visão. Deus amadurece sua fala. Deus levanta sua fé. Deus ensina você a não ser guiado pelo pânico. Deus mostra o que precisa ser entregue, o que precisa ser enfrentado, o que precisa ser perdoado e o que precisa ser protegido. Por isso, antes de avançarmos para os próximos princípios, guarde isso. Se você deseja fortalecer sua família em oração, comece pelo temor do Senhor. Volte para Deus. Consulte a palavra. Submeta suas emoções ao Espírito Santo. Peça sabedoria antes de responder. Peça mansidão antes de corrigir. Peça discernimento antes de agir. Peça firmeza antes de abandonar uma missão que Deus ainda pode usar para gerar vida. A bênção familiar começa quando alguém para de perguntar apenas por que eles não mudam e começa a perguntar: Senhor, como eu devo andar nos teus caminhos dentro desta situação? E quando essa pergunta nasce com sinceridade, Deus começa a iluminar o próximo passo. Porque uma oração verdadeira não fica presa apenas às palavras. Ela começa a moldar decisões, atitudes e caminhos. É por isso que o próximo princípio é tão necessário. Porque não basta orar pela família com os lábios se a nossa vida não caminha em obediência.
A oração que fortalece uma casa precisa sair do momento devocional e alcançar a prática diária. Segundo princípio, oração sem obediência não sustenta uma casa. Existe uma oração que sai da boca, mas não desce para a vida. Existe uma fé que pede bênção, mas resiste à correção. Existe um clamor que deseja que Deus mude o ambiente, mas ainda não permite que Deus trate as atitudes que alimentam esse mesmo ambiente. Por isso, o segundo princípio é tão necessário: oração sem obediência não sustenta uma casa. O Salmo 128 não diz apenas: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ele completa dizendo: e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Versículo 1. Diz: bem-amado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Perceba que a bênção está ligada ao temor, mas também está ligada ao caminho. Não é apenas uma emoção espiritual. Não é apenas uma frase bonita. Não é apenas dizer: Deus, abençoa minha família, enquanto continuamos conduzindo a casa com orgulho. Impaciência, palavras duras, falta de perdão e decisões sem sabedoria. A palavra nos chama para um alinhamento. Ela nos mostra que oração não é uma tentativa de convencer Deus a abençoar uma vida desalinhada. Oração verdadeira nos reposiciona. Ela nos traz de volta ao caminho. Ela nos coloca diante do Senhor com honestidade suficiente para dizer: Deus, eu quero que a minha casa mude, mas eu também preciso ser transformado, e essa é uma das partes mais difíceis da vida familiar. Porque dentro de casa nós somos revelados. Na igreja, muitas vezes conseguimos sorrir. Diante de pessoas de fora, conseguimos controlar o tom. Em ambientes sociais, conseguimos parecer pacientes. Mas dentro de casa, no cansaço, na rotina, na pressão, nas contas, nos conflitos, nos atrasos, nas diferenças de personalidade, aquilo que está dentro de nós aparece com mais facilidade. A família revela se a nossa espiritualidade é apenas discurso ou se está formando caráter. Não adianta orar por paz e continuar usando a boca como instrumento de guerra. Não adianta pedir união e semear comparação. Não adianta pedir restauração e manter o coração trancado para qualquer conversa sincera. Não adianta pedir que Deus cure os vínculos e continuar alimentando a ferida com lembranças que nunca são entregues ao Senhor. Isso não é para acusar você, é para despertar você. Porque Deus não nos corrige para nos humilhar. Deus nos corrige para nos curar. Ele mostra onde estamos errando não para nos esmagar, mas para nos libertar de padrões que estão adoecendo a nossa casa. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Essa passagem é forte, porque ela nos confronta com amor. Ela mostra que ouvir a palavra é precioso, mas praticar a palavra é o que revela a maturidade. Uma família não é fortalecida apenas porque alguém assiste devocionais, ouve pregações, coloca louvores dentro de casa e fala de Deus. Tudo isso é importante, mas precisa gerar fruto na prática. A pergunta é: a palavra que você ouve está alcançando a forma como você responde, a forma como você corrige, a forma como você pede perdão, a forma como você escuta, a forma como você lida com frustração, a forma como você trata quem não pensa como você dentro da sua própria família. Porque a oração que fortalece a casa não é aquela que termina quando você diz amém. É aquela que continua quando você se levanta e decide viver de outro modo. Talvez você esteja pedindo que Deus tire a confusão da sua família, mas o Senhor está ensinando você a não responder com o mesmo espírito de confusão. Talvez você esteja pedindo que Deus cure um relacionamento, mas o Espírito Santo está mostrando que uma conversa precisa acontecer com humildade, não com acusação. Talvez você esteja clamando por mudança, mas Deus está pedindo uma atitude simples, concreta e obediente, parar de ferir com palavras, buscar reconciliação
estabelecer limites com sabedoria, abandonar manipulações emocionais, renunciar ao orgulho de sempre querer ter razão. Obediência nem sempre é algo grandioso aos olhos humanos. Às vezes, obedecer é ficar em silêncio quando a raiva quer dominar. Às vezes, é falar a verdade com mansidão quando o medo quer esconder tudo. Às vezes, é pedir perdão mesmo quando o orgulho tenta justificar. Às vezes, é procurar ajuda quando você percebe que sozinho não está conseguindo. Às vezes, é parar de tratar oração como substituta da responsabilidade. Deus não quer que você apenas ore pela sua família. Ele quer que você se torne uma resposta de oração dentro dela. Isso é profundo, porque muitas vezes pedimos: Senhor, envia paz para minha casa. E Deus responde: eu quero começar colocando paz dentro de você. Pedimos: Senhor, muda o ambiente. E Deus responde: deixe-me mudar sua postura no ambiente. Pedimos: Senhor, faz algo novo. E Deus responde. Então pare de repetir os mesmos padrões que produzem as mesmas feridas. Não há família fortalecida sem gente disposta a obedecer. Jesus ensinou isso com muita clareza. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Perceba que Jesus não disse que a casa edificada sobre a rocha não enfrentaria chuva. Ele não prometeu a ausência de ventos. Ele não disse que a família firmada em Deus nunca teria pressão. O que ele disse é que a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E qual era a rocha nesse ensino? Ouvir e praticar a palavra, isso muda tudo. Porque uma casa não fica firme apenas porque alguém conhece versículos. Ela fica firme quando a palavra vira fundamento. Quando a verdade de Deus governa escolhas. Quando o perdão deixa de ser teoria. Quando a paciência deixa de ser discurso. Quando o amor deixa de ser sentimento e se torna atitude. Quando a fé deixa de ser apenas clamor e se torna caminhada. Talvez sua família esteja enfrentando chuva. Talvez os ventos estejam fortes. Talvez existam áreas em que você sente medo de desmoronar. Mas hoje o Senhor está chamando você a olhar para o fundamento. A pergunta não é apenas: como está a tempestade? A pergunta também é: sobre o que eu estou construindo minhas reações, minhas decisões e minhas palavras. Se você constrói sobre orgulho, a casa fica vulnerável. Se constrói sobre mágoa, a casa perde leveza. Se constrói sobre gritos, a casa perde segurança. Se constrói sobre silêncio vingativo, a casa perde comunhão. Se constrói sobre comparação, a casa perde gratidão. Se constrói sobre controle, a casa perde confiança. Mas quando você começa a construir sobre a palavra, algo se reorganiza. A verdade entra onde havia confusão. A mansidão entra onde havia dureza. A humildade entra onde havia disputa. O arrependimento entra onde havia justificativa. A fé entra onde havia desespero. E é aqui que a oração se torna mais poderosa. Porque ela não é mais apenas um pedido para Deus fazer algo longe de você. Ela se torna uma entrega para Deus fazer algo em você, através de você e ao redor de você. Por isso, quando orar pela sua família, ore também assim: Senhor, dá-me obediência. Ensina-me a andar nos teus caminhos quando sou provocado. Ensina-me a andar nos teus caminhos quando estou cansado. Ensina-me a andar nos teus caminhos quando não sou compreendido. Ensina-me a andar nos teus caminhos quando preciso corrigir. Ensina-me a andar nos teus caminhos quando preciso perdoar. Ensina-me a andar nos teus caminhos quando preciso esperar. Porque a obediência é o caminho por onde a oração começa a tocar a realidade. Não se engane, Deus não está pedindo perfeição.
Ele está pedindo rendição. Uma pessoa rendida ainda pode errar, mas não se acomoda no erro. Uma pessoa rendida pode se cansar, mas volta para Deus. Uma pessoa rendida pode chorar, mas não abandona o altar. Uma pessoa rendida pode não saber tudo, mas permanece ensinável. E uma família começa a ser fortalecida quando alguém deixa de usar a oração apenas para pedir mudança nos outros e começa a permitir que a palavra transforme suas próprias atitudes. Esse é o segundo princípio: ore, mas também obedeça. Clame, mas também caminhe. Peça direção, mas também siga a direção. Busque a bênção, mas não abandone o caminho. Porque quando alguém começa a andar nos caminhos do Senhor, a bênção deixa de ser apenas um desejo distante e começa a tocar a rotina da casa. Deus começa a entrar nas conversas simples, nos hábitos diários, no trabalho, no descanso, na forma como a família come, planeja, decide e vive. E é exatamente isso que o próximo princípio vai nos mostrar. Deus não quer ser lembrado apenas nos momentos religiosos da família. Ele deseja abençoar a rotina inteira da casa. Terceiro princípio: Deus deseja abençoar a rotina, não apenas os momentos religiosos da família. Muitas pessoas imaginam que a presença de Deus só toca a família nos momentos de culto, oração, jejum, devocional ou leitura bíblica. Mas o Salmo 128 nos mostra algo muito mais profundo. Ele revela que a bênção do Senhor alcança a vida comum. A bênção entra na rotina. Ela toca o trabalho, o alimento, a mesa, o descanso, as responsabilidades, as conversas simples, as decisões diárias e até os pequenos detalhes que formam o ambiente de uma casa. Salmo 128, versículo 2, diz: Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. Esse versículo não está falando apenas de sustento financeiro. Ele fala de uma vida debaixo da bênção de Deus. Fala de fruto, dignidade, provisão, contentamento e paz no caminho. Ele mostra que o Senhor se importa com aquilo que acontece fora do templo e dentro da casa. Deus se importa com o pão na mesa, com o cansaço do dia, com a pressão do trabalho, com a forma como a família administra seus recursos, com a maneira como as pessoas se tratam depois de um dia difícil. Às vezes, nós separamos demais a vida espiritual da vida familiar. Pensamos que Deus está presente quando oramos, mas esquecemos que Ele também quer estar presente quando conversamos. Pensamos que Deus está presente quando ouvimos uma mensagem, mas esquecemos que Ele também quer governar a maneira como respondemos em casa. Pensamos que Deus está presente quando levantamos as mãos em adoração, mas esquecemos que Ele também quer tocar a forma como usamos as mãos para servir, cuidar, trabalhar, abraçar e reconstruir. A família fortalecida em oração não é aquela que só fala de Deus em momentos especiais. É aquela que aprende a convidar Deus para dentro da rotina. E isso é muito importante, porque muitas crises familiares não começam em grandes tragédias. Elas começam no acúmulo de pequenas negligências. Uma palavra atravessada aqui, um silêncio frio ali, uma refeição sem presença, uma rotina sem escuta, uma casa cheia de tarefas, mas vazia de comunhão. Um coração sempre ocupado demais para perceber que alguém perto está se apagando por dentro. A oração pela família precisa alcançar esse lugar. Não apenas o momento da grande dor, mas os detalhes que formam o clima espiritual da casa. Você pode orar pelo seu lar enquanto lava uma louça, enquanto prepara uma refeição, enquanto arruma uma cama, enquanto trabalha, enquanto espera alguém chegar, enquanto caminha pela sala, enquanto entra no quarto de um filho, enquanto olha para uma cadeira vazia, enquanto sente saudade de um tempo em que as coisas pareciam mais simples. Porque oração não é apenas um evento. Oração é comunhão. Oração é dependência. Oração é abrir espaço para Deus governar a vida comum. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz-se:
Quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa passagem amplia nossa visão. Ela nos ensina que tudo pode ser consagrado ao Senhor, palavras e obras. O que dizemos e o que fazemos. O momento de aconselhar e o momento de servir. O momento de corrigir e o momento de acolher. O momento de trabalhar e o momento de descansar. O momento de falar e o momento de ouvir. Quando uma família entende isso, a fé deixa de ser uma parte separada da vida e passa a iluminar a casa inteira. Talvez você esteja pedindo a Deus uma grande mudança, mas o Senhor esteja chamando você a começar consagrando a rotina, consagrar a forma como a casa acorda, consagrar a maneira como todos se tratam no fim do dia, consagrar as conversas que acontecem à mesa, consagrar as decisões financeiras, consagrar os planos, consagrar as preocupações, consagrar até aquilo que parece pequeno demais para ser levado a Deus. Nada é pequeno demais quando envolve o coração de quem você ama. Às vezes, uma família não precisa apenas de uma grande reunião para resolver tudo. Precisa de pequenos atos de graça repetidos todos os dias. Precisa de alguém que ore antes de responder. Precisa de alguém que perceba o cansaço do outro. Precisa de alguém que não trate todos os problemas como ataques pessoais. Precisa de alguém que traga Deus para dentro da prática, não apenas para dentro do discurso. Esse é um ponto muito sério. Uma casa pode ter linguagem religiosa e ainda não ter uma rotina curada. Pode ter Bíblia aberta, mas conversas fechadas. Pode ter louvor tocando, mas pessoas feridas sem serem ouvidas. Pode ter frases de fé, mas decisões tomadas pelo medo. Pode ter aparência espiritual, mas falta de presença emocional. Deus não quer apenas ser citado dentro da sua casa. Ele quer reinar dentro dela. E quando Deus reina na rotina, algumas coisas começam a mudar. O trabalho deixa de ser apenas peso e passa a ser lugar de fidelidade. O alimento deixa de ser apenas necessidade e passa a ser motivo de gratidão. A mesa deixa de ser apenas móvel e passa a ser lugar de encontro. O descanso deixa de ser culpa e passa a ser cuidado. A conversa deixa de ser disputa e passa a ser oportunidade de edificação. Salmo 128, versículo 2, diz que aquele que teme ao Senhor comerá do trabalho das suas mãos. Isso também nos ensina sobre dignidade. Deus abençoa o esforço honesto, a vida responsável, a fidelidade nos processos. Ele não ignora o suor de quem luta pela casa. Ele vê quem trabalha cansado. Ele vê quem se esforça para sustentar a família. Ele vê quem tenta manter tudo de pé mesmo quando ninguém reconhece. Ele vê quem ora em silêncio enquanto carrega responsabilidades que poucos conhecem. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja cansado de segurar tanta coisa. Talvez você sinta que sua rotina virou uma sequência de obrigações e que sobra pouco espaço para a paz. Mas o Senhor não está distante da sua rotina. Ele não está presente apenas quando você consegue parar tudo e orar por muito tempo. Ele também está com você no caminho, no trabalho, na cozinha, no cuidado, no planejamento, na lágrima escondida, na decisão difícil, no esforço que ninguém aplaude. Deus deseja abençoar sua casa de maneira integral. Mas essa bênção não deve ser confundida com a ausência de problemas. Uma família abençoada também enfrenta dias difíceis. Uma casa de Deus também pode passar por pressão. Pessoas de fé também precisam lidar com contas, cansaço, conflitos, preocupações e processos. A diferença é que, quando Deus governa a rotina, nada precisa ser enfrentado sem direção. A bênção não é uma fantasia que nega a realidade. A bênção é a presença de Deus sustentando você dentro da realidade. Por isso, ore pela rotina da sua família. Ore pelo horário em que todos acordam. Ore pelo caminho até o trabalho. Ore pela escola dos filhos. Ore pela saúde emocional da casa.
Ore pelas refeições. Ore pelas conversas. Ore pelas finanças. Ore pelo sono. Ore pelos momentos em que a impaciência costuma aparecer. Ore pelos ambientes onde a família mais se encontra. Ore pelos lugares onde a casa mais se desgasta. E depois de orar, observe. Talvez Deus mostre que uma palavra precisa ser mudada. Talvez Ele mostre que um hábito precisa ser ajustado. Talvez Ele revele que existe pouco tempo de qualidade. Talvez Ele coloque no seu coração a necessidade de sentar, ouvir e não apenas corrigir. Talvez Ele conduza você a transformar pequenos momentos em oportunidades de cuidado. A oração fortalece a família porque ensina a enxergar a rotina com olhos espirituais. Quando você começa a ver sua casa assim, deixa de esperar apenas grandes acontecimentos para buscar Deus. Você entende que uma família é edificada em muitas pequenas decisões. Uma casa é fortalecida por aquilo que se repete. O que se repete forma cultura. O que forma cultura molda corações. E o que molda corações prepara o caminho para bênçãos ou feridas. Por isso, não despreze a rotina. Ela pode ser o lugar onde Deus quer começar uma restauração profunda. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, mas pode começar consagrando este dia. Pode começar dizendo: Senhor, entra na minha casa não apenas no momento da oração, mas em cada conversa, em cada decisão, em cada refeição, em cada responsabilidade, em cada detalhe. Ensina-nos a viver diante de Ti. E quando Deus começa a tocar a rotina, Ele também começa a tratar algo que muitas vezes pesa mais do que as circunstâncias, a atmosfera emocional e espiritual da casa. Porque uma família não precisa apenas de portas abertas e contas pagas. Ela também precisa de paz. Precisa de um ambiente onde as pessoas consigam respirar, conversar, descansar e sentir que a presença de Deus está ali. E é exatamente isso que o próximo princípio vai nos mostrar. A oração muda a atmosfera da casa antes de mudar as circunstâncias. Quarto princípio: a oração muda a atmosfera da casa antes de mudar as circunstâncias. Existe uma mudança que Deus faz antes de abrir portas, antes de resolver conversas, antes de transformar pessoas, antes de reorganizar situações. É a mudança da atmosfera interior de quem ora. Muitas vezes, quando pensamos em fortalecer a família em oração, queremos que Deus haja primeiro do lado de fora. Queremos que Ele mude imediatamente o comportamento de alguém, resolva um conflito antigo, coloque fim a uma preocupação, abra uma porta financeira, cure um relacionamento, silencie uma discussão ou faça a casa voltar a ser como antes. E Deus pode fazer tudo isso. Mas há momentos em que o primeiro milagre não é a circunstância mudando. O primeiro milagre é você sendo guardado pela paz de Deus no meio da circunstância. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa passagem não nega a existência de preocupações. Ela não trata a ansiedade humana como algo simples ou superficial. Ela não diz que a pessoa de fé nunca sente peso, nunca fica aflita, nunca perde o sono, nunca se preocupa com a família. O texto reconhece que existem petições, súplicas, necessidades e inquietações. Mas ele nos ensina o caminho, levar tudo diante de Deus. E quando fazemos isso, a promessa não começa dizendo que todos os problemas desaparecerão no mesmo instante. A promessa diz que a paz de Deus guardará o coração e os sentimentos em Cristo Jesus. Isso é muito profundo para a vida familiar. Porque quando o coração não está guardado, qualquer palavra vira ameaça, qualquer atraso vira desespero, qualquer silêncio vira rejeição, qualquer diferença vira guerra, qualquer problema vira sentença,
qualquer crise vira prova de que tudo acabou. Mas quando a paz de Deus começa a guardar o coração, a pessoa passa a enxergar com mais clareza. Ela não deixa de sentir, mas deixa de ser governada pelo sentimento. Ela não ignora a realidade, mas também não entrega o controle da casa ao medo. A oração muda a atmosfera porque primeiro muda a fonte de onde você responde. Uma casa pode estar cheia de problemas e, ainda assim, ser visitada por uma paz que não vem das circunstâncias. Essa paz não é passividade. Não é fingir que está tudo bem. Não é aceitar destruição, abuso ou desordem como se isso fosse espiritualidade. A paz de Deus não torna você omisso. Ela torna você guiado. Ela guarda seu coração para que você não haja apenas pela dor. Guarda seus sentimentos para que você não destrua com palavras aquilo que está tentando restaurar em oração. Guarda sua mente para que você não interprete tudo pelo pior cenário. Guarda sua fé para que você não desista daquilo que Deus ainda está tratando. Talvez a sua casa precise de mudanças concretas. Talvez algumas conversas precisem acontecer. Talvez limites precisem ser estabelecidos. Talvez decisões precisem ser tomadas. Talvez ajuda precise ser buscada. Mas antes de qualquer atitude, você precisa ser guardado por dentro. Porque uma decisão tomada em desespero pode criar novas feridas. Uma palavra dita em pânico pode abrir uma distância maior. Uma reação movida por medo pode piorar aquilo que você queria resolver. Por isso, a oração é tão essencial. Ela não serve apenas para pedir que Deus faça algo na família. Ela serve para trazer sua alma de volta ao lugar certo antes de você agir dentro da família. Pense na diferença entre entrar em uma conversa carregando ira e entrar em uma conversa depois de ter colocado sua dor diante de Deus. Pense na diferença entre corrigir um filho movido por medo e corrigir com firmeza, amor e direção. Pense na diferença entre falar com o cônjuge para vencer uma disputa e falar para buscar restauração. Pense na diferença entre tomar uma decisão porque está desesperado e tomar uma decisão depois de permitir que o Espírito Santo ilumine seu discernimento. A atmosfera começa a mudar quando a presença de Deus começa a governar o que antes era governado pela ansiedade. Talvez você conheça a sensação de entrar em casa e perceber que o ambiente está pesado. Ninguém precisa dizer nada. O tom das vozes, o silêncio, as expressões, a frieza, a pressa, a irritação acumulada, tudo comunica alguma coisa. Casas também carregam atmosferas. Existem ambientes em que as pessoas não conversam, apenas convivem. Existem lugares onde todo mundo anda pisando em ovos. Existem famílias onde o medo fala mais alto do que a fé, onde a crítica aparece mais rápido do que o afeto, onde a preocupação ocupa mais espaço do que a esperança. Mas uma pessoa de oração pode começar a mudar isso. Não porque ela controla todos. Não porque ela força todos a agirem como deseja. Não porque ela se torna responsável por resolver tudo sozinha, mas porque ela passa a carregar outra presença. Ela entra no ambiente com mais discernimento. Ela fala com mais cuidado. Ela ora antes de reagir. Ela escolhe não alimentar o mesmo ciclo de gritos, ironias, acusações ou desespero. Ela se torna, pela graça de Deus, um canal de paz. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Observe que Jesus não disse apenas bem-aventurados os que desejam paz. Ele falou dos pacificadores. Pacificador não é alguém que ignora conflitos. É alguém que carrega a presença de Deus para dentro dos conflitos. É alguém que não aumenta o incêndio. É alguém que não joga mais peso sobre corações já cansados. É alguém que busca a verdade sem abandonar o amor. É alguém que sabe que paz verdadeira não é ausência de conversa difícil, mas presença de Deus conduzindo a conversa. Na família, isso é uma missão muito importante. Talvez você seja chamado a ser um pacificador dentro da sua casa.
Não alguém que aceita tudo calado, não alguém que se anula, não alguém que vive tentando agradar a todos, mas alguém que se recusa a ser instrumento de destruição. Alguém que ora: Senhor, usa minha vida para diminuir a confusão, não para aumentá-la. Usa minhas palavras para abrir caminhos, não para fechar corações. Usa minha postura para trazer luz, não para espalhar mais medo. A oração muda a atmosfera quando muda a linguagem da casa. Uma família pode ser enfraquecida por palavras repetidas todos os dias, palavras de acusação, palavras de condenação, palavras de desprezo, palavras de comparação, palavras ditas no impulso, mas que ficam gravadas por anos. Por isso, quem ora pela família também precisa vigiar a boca. Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse ensinamento é simples, mas extremamente profundo. Muitas guerras familiares seriam menores se a resposta fosse diferente. Às vezes, o problema até existe, mas a forma como respondemos aumenta a dor. Uma resposta branda não é uma resposta fraca. É uma resposta governada. É uma palavra que não se entrega ao mesmo espírito de agressividade que recebeu. É firmeza sem crueldade. É verdade sem veneno. É correção sem desprezo. Imagine o que pode acontecer quando uma pessoa dentro da casa começa a orar assim: Senhor, guarda minha boca. Não permita que minha dor vire arma. Não permita que meu cansaço vire grosseria. Não permita que minha frustração vire maldição. Ensina-me a responder com sabedoria. Isso muda o ambiente. Talvez nem todos percebam no começo. Talvez alguém ainda provoque. Talvez a rotina ainda teste sua paciência. Mas quando você insiste em viver debaixo da paz de Deus, algo começa a ser interrompido. O ciclo antigo perde força. A casa começa a receber novas sementes. E, com o tempo, aquilo que antes era dominado por tensão pode começar a ser tocado por serenidade, discernimento e presença do Senhor. Mas é importante lembrar: você não é o salvador da sua família. Cristo é. Você não carrega o poder de transformar corações por sua própria força. O Espírito Santo faz isso. Sua parte é se posicionar, orar, obedecer, buscar sabedoria e permitir que Deus use sua vida como instrumento. Não tome sobre si um peso que pertence somente ao Senhor. Ore, mas descanse. Interceda, mas não tente controlar. Haja com sabedoria, mas entenda seus limites. Ame, mas não confunda amor com destruição de si mesmo. Busque paz, mas não aceite mentira como se fosse paz. A oração também traz discernimento para saber quando falar, quando esperar, quando buscar ajuda e quando entregar aquilo que só Deus pode tocar. A paz de Deus guarda o coração, mas também ilumina o caminho. Por isso, hoje, antes de pedir apenas que Deus mude a sua família, peça que Ele mude a atmosfera começando em você. Diga: Senhor, faz de mim uma presença de paz dentro da minha casa. Ensina-me a orar antes de reagir. Ensina-me a falar sem ferir. Ensina-me a corrigir sem destruir. Ensina-me a discernir o momento certo. Ensina-me a carregar a Tua presença mesmo quando o ambiente estiver difícil, porque uma casa fortalecida em oração começa a respirar diferente. O medo perde espaço. A ansiedade não governa tudo. A ira não decide o tom. A palavra começa a orientar as reações. O Espírito Santo começa a produzir fruto onde antes havia apenas cansaço. E um dos lugares onde essa atmosfera mais precisa ser restaurada é exatamente onde o Salmo 128 coloca a família reunida, à mesa, porque a mesa da família não foi feita apenas para a refeição. Ela foi feita para a presença, comunhão, conversa e bênção. E é sobre isso que vamos falar no próximo princípio. Terceiro princípio: a mesa da família precisa voltar a ser lugar de presença, não apenas de refeição. Uma das imagens mais bonitas do Salmo 128 é a imagem da família reunida ao redor da mesa,
não é uma imagem pequena. Não é apenas uma cena doméstica. Não é apenas um detalhe poético. A mesa, na Bíblia, carrega significado espiritual profundo. Mesa fala de comunhão, aliança, provisão, pertencimento, cuidado, conversa, gratidão e reconciliação. Salmo 128, versículo 3, diz: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Perceba a beleza dessa cena. A palavra não descreve uma família isolada, fria, distante, cada um vivendo apenas para si. Ela mostra a vida dentro da casa, mostra fruto, mostra filhos ao redor da mesa, mostra presença. Mostra uma família que não apenas divide o mesmo teto, mas compartilha um ambiente de bênção. E talvez aqui esteja uma das maiores dores das famílias de hoje. Muitas pessoas moram juntas, mas já não se encontram de verdade. Estão na mesma casa, mas separadas por telas. Sentam no mesmo sofá, mas não conversam. Dividem contas, mas não dividem o coração. Fazem refeições no mesmo ambiente, mas cada um está preso ao próprio mundo. Há famílias que estão fisicamente próximas, mas emocionalmente distantes. Há casas onde a mesa existe, mas a comunhão desapareceu. Há lares onde todos comem, mas quase ninguém se escuta. E quando a mesa perde o sentido, a família começa a perder um lugar importante de cura. Porque a mesa não é apenas onde se coloca comida. A mesa é onde se reconhece presença. É onde uma criança aprende que pertence. É onde um casal pode voltar a se olhar sem pressa. É onde pais e filhos podem conversar sem transformar cada palavra em cobrança. É onde a gratidão pode ser ensinada. É onde a fé pode ser compartilhada com simplicidade. É onde a casa pode respirar. Talvez a sua mesa esteja silenciosa. Talvez a sua mesa tenha virado apenas um lugar de pressa. Talvez ela carregue memórias difíceis, discussões antigas, ausências, cadeiras vazias. Palavras que feriram ou conversas que nunca aconteceram. Talvez você sinta saudade de um tempo em que sua família parecia mais unida, mais leve, mais próxima. Mas escute com atenção, Deus também restaura mesas. Jesus fez muito do seu ministério em torno de mesas. Ele se assentou com pecadores. Ele compartilhou pão. Ele ensinou enquanto comiam. Ele revelou graça em ambientes simples. Ele entrou em casas. Ele transformou refeições em momentos de encontro. Isso nos mostra algo precioso. Deus não despreza os lugares comuns da vida familiar. Ele visita a mesa. Ele visita a casa. Ele visita conversas simples. Ele transforma encontros pequenos em experiências profundas. Lucas capítulo 24, versículos 30 e 31. Fala sobre os discípulos no caminho de Emaús e diz: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Veja que coisa poderosa. Eles caminharam com Jesus, ouviram Jesus falar, mas os olhos foram abertos quando estavam à mesa, no partir do pão. A mesa se tornou lugar de revelação. Isso também pode acontecer na sua casa. Uma conversa simples pode se tornar um momento de cura. Uma refeição pode se tornar um recomeço. Um pedido de perdão pode nascer em um ambiente antes dominado pelo silêncio. Uma oração curta antes de comer pode plantar algo no coração de um filho. Um gesto de escuta pode abrir uma porta que estava fechada há muito tempo. Mas para isso, a mesa precisa voltar a ser lugar de presença, não apenas de refeição. Presença significa estar ali por inteiro. Não apenas com o corpo, mas com atenção. Presença é olhar nos olhos, é perceber o tom da voz. É notar quando alguém está mais quieto que o normal, é perguntar sem acusar. É ouvir sem preparar uma resposta agressiva.
É criar um ambiente onde as pessoas não tenham medo de existir. Muitas famílias não precisam primeiro de discursos longos. Precisam de presença consistente. Uma mãe que escuta, um pai que se aproxima. Um cônjuge que pergunta com sinceridade. Um filho que sente que pode falar. Um familiar que decide parar de apenas criticar e começa a acolher. Isso não resolve tudo em um dia, mas começa a reconstruir pontes. E a oração tem um papel muito importante nisso. Porque, antes de restaurar a mesa do lado de fora, Deus precisa restaurar o espírito com que nos aproximamos dela. Há pessoas que se sentam à mesa carregando irritação, outras carregam frieza. Outras carregam mágoas antigas, outras carregam pressa. Outras carregam a sensação de que ninguém as entende. Por isso, ore pela mesa da sua casa. Ore pelas conversas que acontecem ali. Ore pelas palavras que já feriram naquele ambiente. Ore pelas refeições que foram feitas em silêncio pesado. Ore pelas cadeiras vazias que deixam saudade. Ore pelos filhos que se afastaram. Ore pelo casamento que perdeu o hábito de conversar. Ore pelos pais que já não sabem como se aproximar. Ore para que Deus transforme esse lugar em um espaço de graça. E mais do que isso, peça ao Senhor sabedoria para fazer a sua parte. Talvez sua parte seja guardar o celular por alguns minutos e olhar para quem está diante de você. Talvez sua parte seja não transformar toda a refeição em cobrança. Talvez sua parte seja perguntar como você está e ter paciência para ouvir a resposta. Talvez sua parte seja criar pequenos momentos de oração em família, sem pressão, sem formalidade exagerada, mas com sinceridade. Talvez sua parte seja voltar a agradecer pelo alimento, pelo dia, pela vida, pela presença daqueles que ainda estão ali. Não despreze pequenos gestos. Famílias são fortalecidas por grandes orações, mas também por pequenas atitudes repetidas com amor. O Salmo 128 mostra filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Isso significa que a mesa também é lugar de formação. Crianças aprendem muito antes de entender tudo. Elas observam o tom das conversas. Observam se há respeito. Observam se existe gratidão. Observam como os adultos lidam com conflitos. Observam se a fé é apenas algo dito ou algo vivido. A mesa pode ensinar sem parecer aula. Ela ensina pelo ambiente. Se a mesa é sempre lugar de crítica, alguém aprende a se fechar. Se é sempre lugar de briga, alguém aprende a se defender. Se é sempre lugar de pressa, alguém aprende que presença não importa. Mas se a mesa começa a ser lugar de bênção, escuta, oração, gratidão e reconciliação, algo espiritual começa a ser plantado. Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4. Diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. A casa é edificada com sabedoria, não apenas com desejo, não apenas com emoção, não apenas com boas intenções. Sabedoria para falar, sabedoria para se calar, sabedoria para corrigir, sabedoria para pedir perdão, sabedoria para organizar a rotina, sabedoria para restaurar a comunhão, sabedoria para fazer da mesa um lugar de vida e não de tensão. Talvez você diga, mas minha família não é assim. Na minha casa ninguém quer orar. Ninguém quer conversar. Ninguém se abre, eu entendo. E é por isso que este devocional não está chamando você para uma fantasia. Ele está chamando você para um começo. Nem sempre você conseguirá reunir todos de uma vez. Nem sempre todos aceitarão uma mudança imediatamente. Nem sempre a mesa será restaurada em um único momento. Mas alguém precisa começar a semear uma nova atmosfera. Alguém precisa parar de esperar a família perfeita para começar a viver princípios de fé. Alguém precisa dizer: Senhor, usa minha vida para trazer um pouco mais de paz para este ambiente,
Não force artificialmente o que precisa ser construído com amor. Não transforme espiritualidade em peso sobre a família. Não use a oração como cobrança. Comece com humildade. Comece com gestos possíveis. Comece com uma palavra mais branda. Comece com gratidão. Comece abençoando em silêncio. Comece orando antes de reagir. Comece pedindo a Deus uma oportunidade certa para se aproximar. Porque Deus é especialista em restaurar lugares que pareciam comuns, frios ou perdidos. A mesa da sua casa pode voltar a ser lugar de presença. Pode voltar a ser lugar de diálogo. Pode voltar a ser lugar de reconciliação. Pode voltar a ser lugar onde filhos se sentem vistos, onde cônjuges se sentem ouvidos, onde pais se sentem honrados. Onde a fé é transmitida com naturalidade e onde a presença de Deus é reconhecida. Talvez hoje você não veja isso ainda. Mas ore, prepare o ambiente com fé, mude o tom. Consagre esse lugar. Peça ao Senhor que visite sua casa não apenas nos momentos de culto, mas também nos momentos de refeição, conversa, descanso e convivência. Diga ao Senhor: Pai, restaura a mesa da minha casa, restaura a comunhão, restaura a escuta, restaura o respeito, restaura a gratidão. Que a minha família não apenas more no mesmo lugar, mas volte a se encontrar com amor, verdade e presença, porque uma família fortalecida em oração não é feita apenas de pessoas que pedem bênçãos individualmente. É feita de vínculos que Deus vai curando, de espaços que Ele vai preenchendo e de mesas que podem se tornar altares silenciosos. E ao redor dessa mesa existem pessoas em formação. Existem corações que precisam de raiz, cuidado e direção. Por isso, o próximo princípio nos levará a olhar com mais profundidade para os filhos. Para a próxima geração e para todos aqueles que precisam crescer firmados em Deus antes de produzir resultados diante do mundo. Quarto princípio: filhos precisam de raiz antes de precisarem de resultados. Uma família fortalecida em oração não olha para os filhos apenas como pessoas que precisam obedecer, acertar, vencer, produzir e corresponder às expectativas. Ela olha para os filhos como vidas em formação, como sementes confiadas por Deus, como corações que precisam de raiz, cuidado, direção, proteção e presença. O Salmo 128 usa uma imagem muito profunda para falar dos filhos. Ele não os compara a máquinas de resultado. Não os compara a troféus da família. Não os compara a uma extensão da nossa própria vontade. Ele os compara a plantas. Salmo 128, versículo 3, diz: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, filhos como plantas de oliveira. Essa imagem é mais profunda do que parece. A oliveira é uma árvore resistente. Ela cresce com raízes fortes. Ela atravessa estações. Ela demora para amadurecer, mas quando amadurece, carrega fruto, óleo e permanência. Na Bíblia, o óleo está ligado à unção, consagração, cura, luz e serviço diante de Deus. Então, quando o salmista fala de filhos como plantas de oliveira, ele está apontando para algo maior do que sucesso exterior. Ele está falando de formação interior. E aqui precisamos encarar uma realidade com honestidade. Muitas famílias estão ansiosas demais por resultados e pacientes de menos com processos. Queremos filhos maduros, mas às vezes não oferecemos ambiente de escuta. Queremos filhos firmes, mas nem sempre damos raízes espirituais. Queremos filhos obedientes, mas muitas vezes corrigimos mais do que ensinamos. Queremos filhos fortes, mas ignoramos que força também nasce de afeto, presença, exemplo e oração. Queremos que eles vençam lá fora, mas Deus nos chama a cuidar do que está sendo formado por dentro. Filhos precisam de raiz antes de precisarem de performance. E isso vale para filhos pequenos, adolescentes, jovens, adultos e até para aqueles que já saíram de casa.
Há pais e mães que carregam preocupação por filhos que hoje tomam decisões distantes da fé. Há avós que oram por netos. Há irmãos que intercedem uns pelos outros. Há pessoas que talvez não tenham filhos, mas carregam sobre a família uma missão espiritual pela próxima geração. Este princípio não fala apenas de paternidade e maternidade biológica. Ele fala de responsabilidade espiritual por aqueles que estão crescendo ao nosso redor. E a primeira raiz que uma geração precisa receber é a consciência de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz aí estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, veja que instrução poderosa. Deus não coloca a fé apenas em um momento formal. Ele fala de casa, caminho, deitar e levantar. Ou seja, a fé deve ser ensinada na vida cotidiana. Não apenas em discursos. Não apenas em correções. Não apenas em momentos de crise, mas no ritmo da casa. Isso nos mostra que a família é um dos primeiros lugares de discipulado. Um filho aprende sobre Deus não apenas quando ouve uma oração, mas quando observa como os adultos lidam com frustração. Aprende quando vê alguém pedir perdão. Aprende quando percebe que a fé não é usada como ameaça, mas como caminho de amor e verdade. Aprende quando a palavra não é apenas citada, mas praticada. Aprende quando a casa não é perfeita, mas é humilde o suficiente para voltar a Deus, muitas vezes. Pais e familiares querem passar fé através de imposição, mas a fé também precisa ser testemunhada. Uma casa que ora, mas humilha, confunde. Uma casa que fala de Deus, mas não escuta, fere. Uma casa que exige comportamento, mas não oferece presença, cria distância. Uma casa que corrige tudo com dureza pode produzir obediência externa por um tempo, mas talvez não forme raízes profundas. Isso não significa ausência de limites. Filhos precisam de limites, precisam de correção, precisam de direção. Precisam aprender responsabilidade, respeito e verdade. Mas a correção que edifica nasce de amor, não de descontrole. Nasce de sabedoria, não de humilhação. Nasce de cuidado, não de irritação acumulada. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse texto é muito necessário. Ele mostra equilíbrio. Ensinar no Senhor, mas sem provocar a ira. Corrigir, mas sem esmagar. Orientar, mas sem ferir a identidade. Apontar o caminho, mas sem transformar a fé em um peso insuportável. Às vezes, a família precisa pedir a Deus não apenas filhos obedientes, mas adultos mais sábios para conduzir os filhos. Porque há maneiras de corrigir que fecham o coração. Há palavras que até tentam ensinar, mas deixam marcas profundas. Há comparações que parecem incentivo, mas geram insegurança. Há cobranças que parecem cuidado, mas produzem medo de nunca ser suficiente. Filhos precisam saber que são amados antes mesmo de acertarem tudo. Isso não é passar a mão na cabeça do erro. É criar um ambiente onde a verdade pode ser recebida sem destruir a alma. É mostrar que amor e limite podem caminhar juntos. É ensinar que a graça de Deus não nos deixa no erro, mas também não nos abandona quando caímos. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando em um filho que está distante. Um filho que não quer ouvir. Um filho que parece resistente. Um filho que tomou caminhos que machucam seu coração. Talvez você tenha tentado falar, corrigir, aconselhar, insistir. E agora sente que suas palavras não chegam mais onde precisam chegar. Então escute com carinho. Quando suas palavras não alcançam, suas orações continuam alcançando o altar de Deus. Você não pode controlar o coração de um filho. Você não pode forçar uma conversão verdadeira. Você não pode decidir por ele cada escolha.
Mas você pode interceder, pode cobrir. Pode pedir que Deus cerque os caminhos. Pode pedir livramento. Pode pedir arrependimento. Pode pedir encontros divinos. Pode pedir que a voz do Espírito Santo fale onde sua voz já não entra. Pense na mãe de Moisés. Joquebede viveu em um tempo de ameaça. Faraó havia ordenado a morte dos meninos hebreus. O ambiente era perigoso, injusto e cruel. Ela não tinha controle sobre o império. Não podia mudar a lei do Egito com suas próprias mãos. Mas fez o que podia, preservou o filho, preparou um cesto. Colocou nas águas e confiou o menino ao cuidado de Deus. Êxodo capítulo 2. Versículo 3. Diz, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Essa cena é forte. Uma mãe fazendo o possível e entregando a Deus aquilo que não podia controlar. Há momentos em que orar pelos filhos se parece com isso. Você prepara o cesto com amor, cuidado, ensino, lágrimas e fé, mas sabe que existe um ponto em que só Deus pode conduzir as águas. Só Deus pode guardar de perigos que você não vê. Só Deus pode posicionar pessoas certas no caminho. Só Deus pode transformar uma ameaça em propósito. Joquebede não sabia toda a história que Deus estava escrevendo. Ela só sabia que precisava proteger, confiar e entregar. Talvez essa seja a palavra para você. Faça o que está ao seu alcance, mas não tome o lugar de Deus. Ensine, mas não tente controlar tudo. Corrija, mas não destrua o vínculo. Ore, mas não se culpe por tudo que o outro escolhe. Ame, mas entregue ao Senhor aquilo que pesa demais para suas mãos. E se você sente que errou em alguma fase, não transforme o passado em sentença. Deus também restaura relações entre pais e filhos. Deus também cura memórias. Deus também ensina novos começos. Talvez você não possa voltar no tempo, mas pode começar a agir com mais sabedoria a partir de hoje. Pode pedir perdão. Pode mudar o tom. Pode reconstruir confiança. Pode parar de usar a culpa como chicote e começar a usar a graça como caminho de restauração. Filhos precisam de raiz de identidade. Para saberem que não são definidos apenas por erros, desempenho, aprovação humana ou comparação. Raiz de fé, para conhecerem o Deus que sustenta quando ninguém está vendo. Raiz de amor, para entenderem que pertencem a uma história, a uma casa, a um cuidado. Raiz de sabedoria, para discernirem caminhos, amizades, escolhas e perigos. Raiz de oração, para crescerem debaixo de uma cobertura espiritual que talvez só entendam plenamente no futuro. E aqui existe uma responsabilidade muito bonita. A oração que você faz hoje pode se tornar uma memória espiritual amanhã. Talvez seus filhos nem valorizem agora. Talvez não compreendam a profundidade. Talvez pareçam indiferentes. Mas sementes não gritam enquanto crescem. Raízes trabalham em silêncio. Não desista de plantar. Ore pelo coração antes de orar apenas pelo comportamento. Ore pela identidade antes de orar apenas por desempenho. Ore pela salvação antes de orar apenas por sucesso. Ore pela mente. Ore pelas amizades. Ore pelas escolhas. Ore pela pureza. Ore pela coragem. Ore pela cura emocional. Ore para que seus filhos conheçam a voz de Deus e não sejam guiados apenas pela pressão do mundo. E se você é filho e está ouvindo esta mensagem, receba também esta palavra. Deus pode curar sua relação com sua família. Talvez você carregue dores, cobranças, ausências ou marcas difíceis. Deus não ignora isso. Ele sabe o que foi dito, o que faltou, o que doeu, o que você precisou enfrentar. Mas Ele também pode ser pai onde houve falta, consola onde houve ferida e direção onde houve confusão. Salmo 27, versículo 10, diz: Por quê? Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá
essa passagem não diminui a dor de uma ausência. Ela revela a fidelidade de Deus no lugar onde o coração humano falha. O Senhor recolhe, o Senhor acolhe, o Senhor firma. O Senhor cuida de raízes feridas. Por isso, ao falar de família, não estamos falando de uma fotografia perfeita. Estamos falando de pessoas reais, histórias complexas, dores profundas. Processos em andamento e um Deus que sabe restaurar o que parecia difícil demais. Talvez a sua família tenha filhos pequenos que precisam de direção. Talvez tenha adolescentes que precisam de paciência. Talvez tenha jovens que precisam de discernimento. Talvez tenha adultos que precisam de cura. Talvez tenha gerações inteiras marcadas por padrões que precisam ser quebrados. Mas o Salmo 128 nos lembra que filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa. E plantas precisam de ambiente. Então ore para que sua casa seja um ambiente onde raízes saudáveis possam crescer. Ore para que a presença de Deus esteja sobre a próxima geração. Ore para que sua fala não arranque o que Deus está tentando plantar. Ore para que sua correção seja firme, mas cheia de amor. Ore para que seus filhos não apenas saibam sobre Deus, mas conheçam o Senhor de perto. E lembre-se, antes de produzirem frutos visíveis, eles precisam de raízes invisíveis. Esse é o quarto princípio: filhos precisam de raiz antes de precisarem de resultados. E uma família que entende isso deixa de tratar pessoas como projetos de performance e começa a cuidar delas como vidas. Preciosas diante de Deus. Mas para que essas raízes cresçam, a casa precisa aprender a lidar com conflitos sem destruir o solo onde Deus quer plantar cura. Porque toda família enfrenta tensões. Toda casa passa por conversas difíceis. Toda relação precisa de maturidade. E é por isso que o próximo princípio vai nos ensinar uma verdade essencial. Uma família forte não é uma família sem conflitos. É uma família que aprende a resolver conflitos com Deus no centro. Quinto princípio: uma família forte não é uma família sem conflitos. É uma família que aprende a resolver conflitos com Deus no centro. Uma das maiores ilusões sobre família é pensar que uma casa abençoada por Deus nunca terá conflito. Muitas pessoas imaginam que, se Deus está presente, ninguém se fere, ninguém discorda, ninguém se decepciona. Ninguém perde a paciência. Ninguém precisa conversar sobre assuntos difíceis. Mas isso não é verdade. Uma família fortalecida em oração não é uma família onde todos são perfeitos. É uma família onde Deus vai ensinando pessoas imperfeitas a lidarem com suas diferenças sem destruírem umas às outras. Conflitos fazem parte da vida familiar porque dentro de uma casa existem histórias diferentes. Temperamentos diferentes, dores diferentes, expectativas diferentes. Formas diferentes de amar, de falar, de calar, de reagir e de pedir ajuda. O problema não é apenas ter conflitos. O problema é quando os conflitos são conduzidos sem sabedoria, sem escuta, sem domínio próprio e sem temor do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa passagem é uma verdadeira escola para a vida familiar. Ela nos ensina 3 atitudes que podem mudar o ambiente de uma casa: ouvir com prontidão, falar com cautela e demorar para se entregar à ira. Veja a ordem. Primeiro ouvir, depois falar. Quanto à ira, ser tardio. Mas dentro de muitas famílias essa ordem foi invertida. Muitos são rápidos para falar, rápidos para se irritar e lentos para ouvir. Antes de entender, respondem. Antes de acolher, corrigem. Antes de perguntar, acusam. Antes de discernir, reagem. E assim, conversas que poderiam curar terminam criando novas feridas. Talvez você conheça essa realidade. Uma frase simples vira discussão. Um comentário vira acusação. Uma diferença vira distância.
um pedido vira cobrança. Uma tentativa de conversa termina com alguém saindo do ambiente, batendo a porta, chorando em silêncio ou guardando mais uma dor. E quando isso se repete por muito tempo, a família aprende a se defender mais do que se abrir. Cada um cria suas proteções. Um se cala para não sofrer, outro grita para ser ouvido. Outro ironiza para esconder vulnerabilidade. Outro se afasta para não enfrentar a dor. E a casa continua funcionando por fora, mas por dentro os vínculos vão ficando cansados. Por isso, oração pela família precisa incluir maturidade para conflitos. Porque oração não substitui maturidade emocional. Oração verdadeira produz maturidade emocional. Quem ora de verdade não se torna alguém que nunca sente raiva, tristeza ou frustração, mas aprende a não ser governado por essas emoções. Aprende a levar o coração para Deus antes de despejar tudo sobre as pessoas. Aprende que nem toda dor precisa virar ataque. Aprende que nem toda correção precisa vir com dureza. Aprende que nem toda verdade precisa ser dita sem amor. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa palavra é extremamente prática. Ela nos pergunta: aquilo que sai da nossa boca está edificando ou está destruindo? Está dando graça ou está aumentando peso? Está corrigindo com amor ou ferindo por impulso? Está abrindo caminho para entendimento ou fechando o coração de quem ouve? Nem toda palavra verdadeira é dita do jeito certo. Uma pessoa pode estar certa no conteúdo e errada no espírito. Pode apontar um problema real, mas usar um tom que humilha. Pode querer corrigir, mas agir como quem despreza. Pode querer resolver, mas falar de um jeito que aumenta a guerra. Por isso, uma família fortalecida em oração precisa aprender a unir verdade e graça. A verdade sem amor vira dureza. O amor sem verdade vira omissão. Mas quando Deus está no centro, Ele nos ensina a falar com firmeza sem crueldade, ouvir sem desprezo, corrigir sem destruir e pedir perdão sem se justificar o tempo todo. Talvez uma das orações mais necessárias dentro de uma casa seja: Senhor, ensina-me a ouvir. Porque muitos conflitos não são resolvidos porque ninguém se sente ouvido. Um quer provar que está certo, outro quer se defender, outro quer vencer, outro quer mostrar sua dor. Mas poucos param para compreender o que realmente está acontecendo por trás das palavras. Às vezes, por trás de uma resposta dura existe medo, por trás de um silêncio existe ferida, por trás de uma irritação existe cansaço, por trás de uma cobrança existe insegurança. Por trás de uma distância existe alguém que já tentou falar e não conseguiu ser acolhido. Isso não justifica atitudes erradas, mas ajuda a buscar sabedoria. O Espírito Santo nos ensina a olhar além da superfície. Ele nos mostra que, em família, muitas batalhas não são apenas sobre o que foi dito, mas sobre o que ficou acumulado. Não são apenas sobre o problema de hoje, mas sobre dores antigas que nunca foram tratadas com verdade e graça. Por isso, se você quer fortalecer sua família em oração, peça a Deus sabedoria para conversar. Conversa é uma ferramenta espiritual quando é conduzida com humildade. Uma conversa pode restaurar pontes, pode desfazer mal-entendidos, pode trazer luz sobre aquilo que estava escondido, pode abrir espaço para perdão, pode impedir que uma pequena ferida vire uma raiz de amargura. Mas conversar exige preparo do coração. Antes de uma conversa difícil, ore. Peça ao Senhor que guarde seu tom. Peça que sua intenção seja curar, não vencer. Peça para não usar o passado como arma. Peça para não exagerar. Peça para não diminuir a dor do outro. Peça para falar o que precisa ser dito com clareza, mas também com espírito de reconciliação. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportando-vos uns aos outros, e perdoai-vos aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa passagem parece ter sido escrita para dentro das casas. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, paciência e perdão são virtudes profundamente familiares. Elas não são necessárias apenas no culto, na igreja ou em momentos especiais. Elas são necessárias na cozinha, no quarto, na sala, nas conversas do fim do dia, nas decisões sobre dinheiro, na criação dos filhos, nos cuidados com os pais, nas diferenças entre marido e esposa, nas tensões entre irmãos. Sem essas virtudes, a família vira apenas um grupo de pessoas tentando sobreviver umas às outras. Com essas virtudes, a casa começa a se tornar um lugar onde Deus trabalha o caráter de todos. Mas é importante dizer uma verdade com equilíbrio. Perdão não significa fingir que nada aconteceu. Mansidão não significa aceitar desrespeito. Paciência não significa permitir destruição contínua. Paz não significa manter uma aparência bonita enquanto a alma está sendo esmagada. Deus não chama você para uma espiritualidade cega. Ele chama você para uma vida guiada pela verdade. Há conflitos que precisam de conversa. Há situações que precisam de limite. Há feridas que precisam de ajuda. Há padrões que precisam ser confrontados. Há ambientes que precisam de proteção. E fazer isso com sabedoria também é parte de fortalecer a família. O que não podemos é transformar cada conflito em campo de batalha para o ego. Às vezes, a pergunta mais espiritual não é: como eu provo que estou certo? A pergunta mais espiritual é: como posso agir de modo que Deus seja honrado aqui? Às vezes, a vitória não é ter a última palavra. A vitória é impedir que a ira governe a casa. Às vezes, maturidade não é falar mais alto. Maturidade é falar melhor. Às vezes, amor não é evitar toda conversa difícil. Amor é ter coragem de conversar sem abandonar a graça. Talvez sua família esteja em uma fase de muitos conflitos. Talvez você sinta que qualquer assunto vira tensão. Talvez exista uma pessoa difícil, uma situação repetitiva, uma dor antiga, uma distância crescente. Não desanime. Deus pode ensinar sua casa a construir novos caminhos, mas comece por você. Não espere todo mundo mudar para que você se torne mais sábio. Não espere o ambiente ficar leve para que você peça domínio próprio. Não espere a outra pessoa pedir perdão para que você entregue sua amargura a Deus. Não espere a família perfeita para praticar a palavra. Ore assim: Senhor, ensina-me a ser pronto para ouvir, cuidadoso para falar e tardio para mirar. Cura em mim o impulso de ferir quando me sinto ferido. Dá-me sabedoria para discernir o momento certo de falar. Ensina-me a construir pontes sem negar a verdade. Que minhas palavras não sejam armas, mas instrumentos de edificação. Uma família forte não é aquela que nunca discute. É aquela que aprende a não permitir que as discussões destruam o amor, a honra, a escuta e a presença de Deus. E para viver isso, precisamos de algo maior do que técnica humana. Precisamos do Espírito Santo, porque só Ele consegue nos mostrar o que está por trás das situações. O que precisa ser tratado no coração, o que deve ser dito, o que deve ser silenciado, o que deve ser curado, o que deve ser protegido e qual é o próximo passo de sabedoria. É por isso que o próximo princípio é indispensável. O Espírito Santo ensina a família a discernir o que está por trás das situações. No próximo vídeo daremos continuidade a este devocional. Reflita em cada princípio apresentado. Eu te desafio a colocar em prática e que seja bênção na tua vida. Que Deus te abençoe. Curta e compartilhe.